Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Eu, 22, descobri que meu namorado, 22, teve relações sexuais com sua amiga moribunda. Eu não teria descoberto se um de nossos amigos em comum não tivesse deixado escapar. Meu namorado e a garota fizeram isso quando estavam de férias com outros amigos. Ela tinha uma doença terminal e agora está morta. Tenho certeza de que ele nunca foi atraído por ela. Eles nunca tiveram um relacionamento além disso. Ela tinha uma queda secreta por ele, no entanto. Ela era a irmã mais nova do grupo de amigos deles. Isso aconteceu no final de novembro ou dezembro de 2021. Ela morreu em março de 2022. Ele estava visitando o hospital quando ela morreu. Ele nunca teve uma morte na vida antes, então isso realmente o abalou. No último ano, sua saúde mental tem estado muito instável, não sei se posso especificar na sub. Não é apenas por causa da morte dela, mas foi o catalisador. Ele raramente, se alguma vez, fala sobre seus sentimentos, exceto comigo. Eu me sinto mal porque fico com raiva por dentro sempre que ele menciona ela. Não consigo expressar meus ciúmes porque ela já está morta de qualquer maneira. Esse ciúmes está me consumindo. Eu só sei que não foi apenas sexo. Eles tiveram sexo emocional por causa de sua condição. Nem sei quem iniciou. Provavelmente foi algo como ela não queria morrer virgem. Meu namorado e eu nunca tínhamos tido sexo completo até então. Para esclarecer, ele não perdeu a virgindade com ela, mas ela perdeu a virgindade com ele. Nós temos um relacionamento perfeito de outra forma. Ele sempre foi um bom namorado, mesmo quando está no fundo do poço agora. Eu tive episódios ruins antes e os piores momentos. Ele foi o primeiro que ficou ao meu lado. Minha família é rígida e não aprovava nosso relacionamento, mas ele tentou muito conquistar até minha família estendida. Estamos juntos há mais de 3 anos e nos conhecemos desde o ensino médio. Não há histórico de infidelidade de ambas as partes. Não sei se posso falar com ele sobre isso. Não quero levá-lo ao limite. Mas também tenho medo de que ele ignore meus sentimentos. O que fazer? Edição. Estou preparada para as avaliações negativas com esta edição. Eu realmente quis dizer quando disse que ele ficou ao meu lado. Ele praticamente lutou para me fazer continuar vivendo mais de uma vez. Sua saúde mental frágil, para dizer o mínimo, é a primeira vez que isso aconteceu. Também éramos melhores amigos antes de ficarmos juntos. Acho injusto ser tão preto no branco sobre isso. Desculpe pela edição. Eu entendo e estou considerando os conselhos para terminar. As respostas rudes apenas me irritam. De todos, apenas um reditor levantou a possibilidade de que o sexo pode não ter sido consensual. Isso também passou pela minha cabeça, e é parte do motivo pelo qual me sinto mal por estar com ciúmes e zangada com isso. Mais informações sobre a viagem que não consegui postar. Outros amigos planejaram isso com a ajuda da garota. Ela queria ir para aquele lugar há muito tempo. Havia 7 deles, incluindo meu namorado e a garota. Durou 3 dias e 2 noites. Ele me convidou para ir quando foi convidado, mas eu recusei. Viagens à praia não são o meu tipo de coisa. Eu sei que era para ser uma viagem de despedida para a garota. Eu era apenas conhecida dos outros e não queria interferir na última viagem dela com os amigos. E isso voltou para me assombrar mais tarde, risos. Atualização. Então, ele disse que se arrependeu imediatamente, mas não pode culpar muito a amiga, mas por compaixão por causa da doença dela. Ele não me contou porque não sabia como eu reagiria e tinha medo de que eu o deixasse. Ele não queria me magoar, mas fez isso de qualquer maneira porque não falou até agora. A culpa é parte do motivo pelo qual a saúde mental dele está péssima. Ele disse que continua se sentindo mais culpado, especialmente todas as vezes que estamos juntos, quando ele fala sobre a saúde mental dele e eu o apoio, etc. É verdade que ele está de luto por ela, mas agora é mais porque ele está arrasado por trair a pessoa com quem quer passar a vida, palavras dele. Parecemos estar em uma novela ou em uma história do Wattpad, sério. Ele não sabia como falar sobre a segunda parte, então encobriu com o luto por ela quando conversamos na época. Meu namorado disse que, se pudesse, teria me pedido permissão na época. Ele teria respeitado minha decisão e não teria feito isso. Embora uma parte dele também se sentiria culpada por não atender ao desejo da amiga quando ela morresse.
Ele acrescentou que acredita que isso mais tarde seria superado pelo nosso relacionamento e os sentimentos por mim. Quando perguntei a ele se o sexo foi emocional para ele, ele admitiu que sim, porque eram amigos próximos e ela estava morrendo. Ele só fez isso por causa do relacionamento platônico deles e da iminente morte dela. Ele não o teria feito em outras circunstâncias. Não foi romântico para ele. Quanto a quem iniciou, foi a garota. Ele estava um pouco bêbado, mas não muito. Ela o beijou e deu o primeiro passo. Ele sabia que ela tinha uma queda por ele. Ele nunca esteve apaixonado por ela, nunca sentiu atração, nunca a viu como parceira, mesmo depois do que aconteceu, etc. Foi algo do momento devido às fortes emoções. Ele não teve a chance de me pedir permissão porque aconteceu exatamente naquele momento. Ela não disse diretamente para ele transar com ela, mas confessou seus sentimentos por ele depois de beijá-lo e tocá-lo. Ele me confessou que se sentiu meio estranho perto dela depois, mas tentou superar isso porque eram amigos, e ela estava literalmente morrendo, risos. Acho tão estranho que dormir com ele especificamente era um dos sonhos da garota que estava morrendo. Talvez ela simplesmente não se importasse mais porque estava nos deixando de qualquer maneira. Ainda estou em conflito. Ela nem era má quando estava viva. A garota está morta. Eu estou viva e com meu namorado. O que mais posso fazer em relação a ela? Honestamente, sinto que também manchei as memórias deles. Eles eram bons amigos na época e agora ela seria lembrada como aquela garota que arruinou o nosso relacionamento. Também me sinto mal por isso. Eu perguntei a ele se ele teria me contado o que aconteceu e ele disse que não sabia. Ele poderia levar isso para o túmulo porque quer esquecer que isso aconteceu. Mas ele também disse que poderia ter me contado quando se sentisse confiante o suficiente para fazê-lo. De qualquer forma, ele se arrepende de não me contar imediatamente o que aconteceu. Tentei perguntar se ele acha que ela planejou a viagem ou planejou ficar sozinha com ele para fazê-lo dormir com ela, mas ele não me deixou terminar. Ao contrário de outras perguntas, ele ficou com raiva. Acho que ele não quer enfrentar a possibilidade de que possa ter sido agredido, especialmente por uma amiga que morreu. A saúde mental dele já está péssima e este é um assunto delicado, então não perguntei mais sobre esse ângulo ainda. Perguntei a ele se ele dormiu com ela novamente depois disso ou com outras pessoas, ele disse que não. Perguntei o que aconteceria se ele tivesse outra amiga morrendo depois disso. Ele disse que não faria isso novamente, dada a forma como isso nos afetou em nosso relacionamento. Especialmente porque ele não queria que eu ficasse tão magoada novamente. Ele disse que não vale a pena, etc. Outra coisa que perguntei a ele foi o que aconteceria se a garota tivesse se curado depois de terem feito isso. Ele disse que teria arruinado a amizade deles ou levaria muito tempo para ele perdoá-la. Ele disse que ela não deveria ter mencionado isso em primeiro lugar. Perguntei a ele se ele me deixaria por ela e ele disse que nunca, mesmo que ela já estivesse morrendo. Não sei porque eu achava que ele seria indiferente aos meus sentimentos. Ele sempre me apoiou antes disso. Me sinto mal por duvidar dele, risos. Em nossa conversa, meu namorado disse que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Ele continuou pedindo desculpas e me pedindo para ficar com ele. Ao mesmo tempo, ele disse que entende meu ponto de vista. Ele não me culparia se eu o deixasse e nunca o perdoasse porque está ciente de sua traição. Ele disse que ainda contava como traição e estava errado, etc. Quando digo neste post que me sinto mal por sentir certas coisas, ele não tentou me fazer acreditar em algo diferente. Ele estava me assegurando que o que sinto é válido. Também conversei com os dois amigos que sabem sobre esse problema. Aparentemente, nosso amigo em comum não contou ao meu namorado que eu descobri. Ele disse que não queria se envolver, mas apoiaria ambos, de qualquer maneira. Perguntei se o grupo de amigos deles estava bebendo na viagem. Ele disse que o grupo bebeu em vários graus e momentos. Até mesmo quando estavam apenas jogando xadrez ou assistindo a um filme. Nosso amigo não bebeu, exceto uma vez, porque é leve para a bebida. A garota também não bebeu porque está doente. Perguntei se ele achava possível que meu namorado estivesse bêbado quando aconteceu. Acho que esta é a primeira vez que nosso amigo considerou isso porque ele parou por um momento e depois disse, provavelmente. A pessoa com quem não tenho muita proximidade não sabia muitos detalhes. Mas ela deu uma bronca nele quando soube que ele dormiu com a garota durante a viagem. Ela simplesmente não pediu mais detalhes porque não queria se envolver muito.
Meu namorado não pediu explicitamente a eles para esconder isso de mim, nem pediu para que me contassem. Pelo menos agora sei o lado do meu namorado. Acho que um período de afastamento é um meio-termo entre terminar com ele e reconsiderar o conselho que recebi. Consigo sentir o quanto ele está arrependido e a situação estava muito suspeita. Faremos o que pudermos para resolver as coisas. Ainda nos amamos muito. Obrigada mais uma vez pelo conselho e apoio. Edição: estou preparada para as críticas e xingamentos aqui. Muitas pessoas estão preenchendo as lacunas sobre o que aconteceu e o que não aconteceu, como foram minhas conversas com ele e os amigos, etc. Há outras coisas em jogo que não incluí em meu post. Eu simplesmente não incluí tudo porque este post já está longo e alguns detalhes são muito pessoais para divulgar. Eu postei porque acredito que devo uma atualização ao grupo, o que agora percebo que talvez tenha sido um erro. De qualquer forma, estou inclinada a acreditar que sim, isso foi traição, mas duvido que tenha sido com sentimento entusiasmado. Sim, ele colocou os sentimentos da garota acima dos meus. Mas, novamente, estamos experimentando as consequências dessa ação agora, mas sei que não veio de um lugar de malícia. Para as pessoas que dizem que estou retratando a garota como uma agressora sexual ou que a odeio completamente, vocês estão completamente errados. Não é exatamente a mesma coisa, mas, devido a experiências passadas, sei o quão preciosa é a vida. Entendo de onde ela estava vindo. Ela era uma garota legal nas vezes em que a conheci, a maioria das quais aconteceu antes do diagnóstico. Vocês não têm ideia de como foi traumatizante para ela e todos ao redor vê-la, uma garota vibrante com tanto potencial, definhar diante dos olhos. Me chamem de tola. Mas na verdade teria dito sim se os dois tivessem conversado comigo. Colega de trabalho com direitos excessivos tenta agendar reuniões fora do horário de contrato e critica meus planos pessoais. Eu tenho um colega de trabalho que é realmente desorganizado e deixa para agendar as coisas até o último minuto, o que frequentemente significa marcar uma reunião às 16 horas em uma sexta-feira. Para referência, minha jornada de trabalho de 8 horas termina às 15 horas, então essas reuniões resultam em dias de trabalho de mais de 10 horas. E, como o colega de trabalho é tão desorganizado e despreparado, frequentemente temos que cobrir coisas que ele deveria ter feito com antecedência, como criar uma pauta ou um objetivo desejado, durante a reunião. Como essas são reuniões obrigatórias, normalmente apenas 1 ou 2 vezes por mês, eu tenho que comparecer, não importa quando estejam marcadas, e recebo pagamento extra por horas extras. No entanto, o colega de trabalho deve dar pelo menos uma semana de aviso prévio, e eu definitivamente prefiro ter tempo livre do que dinheiro. Normalmente, se até quinta-feira à tarde eu não souber que eles marcaram a reunião para as 16 horas de sexta-feira, eu faço outros planos para o final de semana, como caminhadas, passeios de bicicleta ou saídas para algum lugar. Ontem, sexta-feira, o colega de trabalho tentou marcar a reunião para as 16 horas e 45 minutos, mas só a incluiu no meu calendário às 15 horas e 5 minutos. Eu já deveria ter saído até então, mas tive uma reunião de fim de dia que se estendeu por alguns minutos, então estava fazendo uma última verificação de e-mail e depois encerrando as coisas para o final de semana. Eu vi o pedido de reunião e respondi que não era aviso suficiente para uma reunião tão fora do horário de trabalho e que normalmente eu nem teria visto o aviso até a segunda-feira seguinte, e copiei meu chefe apenas para que ele soubesse que eu não estava tentando evitar responsabilidades. Claro que o colega de trabalho ficou chateado porque é obrigado por lei a realizar a reunião e era o último dia para fazê-lo sem pedir uma prorrogação, o que eles foram informados pelo meu chefe que não poderiam fazer a menos que houvesse circunstâncias excepcionais. E eles já sabiam disso há 2 meses, simplesmente não planejaram. Meu chefe ligou às 15 horas e 10 minutos e disse que eu poderia fazer a reunião e terminar às 16 horas e 10 minutos, e que abordaríamos a situação na segunda-feira, tudo bem. Eu estava planejando sair da cidade, mas posso sair um pouco mais tarde. O colega de trabalho respondeu por e-mail ao meu chefe e disse que estava usando tempo pessoal entre as 15 horas e 10 minutos e as 16 horas e 45 minutos, então não poderia realizar a reunião até então, e que nada que eu estivesse fazendo poderia ser importante o suficiente para que eu não pudesse comparecer à reunião às 16 horas e 45 minutos. Meu chefe ligou para o colega de trabalho, que confessou que a festa de aniversário de seu filho seria às 18 horas naquela noite e que ele precisava ir comprar um bolo e suprimentos para a festa antes da reunião, por isso não podia estar disponível. Meu chefe ficou irritado e disse que nós, meu chefe e eu, faríamos a reunião agora e o colega de trabalho teria que responder por isso na segunda-feira. Meu chefe e eu realizamos a reunião, que durou 20 minutos, e eu saí de lá às 15 horas e 45 minutos.
O colega de trabalho me enviou uma mensagem rude às 22 horas e 15 minutos, dizendo que era minha culpa que ele estivesse com problemas, que ele tem um filho, então eu deveria entender que pessoas com filhos vêm primeiro. E que minhas atividades e passatempos são patéticos e que não teria sido tão difícil para mim apenas comparecer à reunião que ele marcou, e que ele terá que voltar e corrigir tudo que meu chefe e eu fizemos incorretamente, porque ele gosta de fazer as coisas de uma maneira específica, meu chefe já havia submetido. Eu respondi que espero que ele tenha aproveitado a festa de aniversário de seu filho e desejando um bom final de semana. Ele respondeu que esqueceu de convidar as pessoas, então ninguém compareceu, e agradeceu por esfregar isso em seu rosto. A atualização. Tive uma reunião ontem com meu chefe sobre a reunião que tivemos que realizar para o colega de trabalho, e as mensagens de texto rudes enviadas pelo colega de trabalho. Meu chefe compartilhará uma extensa documentação com o RH, incluindo suas próprias anotações, e me pediu para extrair todas as minhas reuniões marcadas nos últimos 6 meses e enviá-las ao RH. Eu já havia tirado capturas de tela delas porque precisei submeter horas extras. Fico feliz por ter feito isso porque o colega de trabalho tentou excluí-las quando soube que era um problema em disputa. Meu chefe não pôde entrar em detalhes, obviamente, sobre suas ações com o colega de trabalho, mas eu sei que a reunião deles com o RH não será até quinta-feira e a reunião deles com meu chefe foi após a minha ontem, ou seja, depois do meu horário de trabalho, mas não do deles. Outro colega de trabalho me enviou uma mensagem dizendo que o colega de trabalho saiu da reunião com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado, mas nada mais interessante para relatar. Quanto aos próximos passos, a única ação que eu sei é que o colega de trabalho será obrigado a fornecer um pedido de desculpas por escrito até sexta-feira desta semana, e ele será adicionado ao seu arquivo pessoal. Se minha empresa seguir seu processo habitual, o que meu chefe insinuou na sexta-feira, o colega de trabalho terá basicamente a oportunidade de renunciar ao seu emprego atual e retomar seu emprego anterior, ou ele pode ser removido administrativamente de seu emprego atual e colocado em seu emprego anterior a partir de 1º de agosto. Mas, enquanto isso, ele não será mais responsável pelo projeto com o qual eu tinha que trabalhar com ele, e nosso departamento de concessões o fará no lugar dele. Não ouvi do colega de trabalho sobre o pedido de desculpas, mas estou esperando algo vago e meio negligente, provavelmente por e-mail às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira. Atualização: pedido de desculpas recebido. Desculpe por projetar meu estresse sobre você, você não merecia ser alvo de meu desabafo. Foi um ano difícil com o divórcio e me adaptando a um novo emprego. Em agosto, vou deixar meu cargo para cuidar de mim e de nome da criança, por um tempo. Tenho certeza de que os boatos já estão correndo soltos. Obrigado por me aguentar. Colega de trabalho. Meu marido bateu no meu irmão. Eu, 26, estive casada com meu marido Mika, 28, por quase 9 meses. Eu tenho um irmão mais novo, Wesley, 19, que nunca realmente gostou do meu marido. Nós nos conhecemos na escola, mas realmente começamos a conversar um com o outro no 2º ano do ensino médio. Mika sempre foi uma pessoa paciente e alegre. Mas tudo desmoronou no último sábado à noite. Um detalhe muito importante: Mika é negro. Minha família e eu somos extremamente brancos. Meu irmão sempre teve um pouco de preconceito, mas nunca o suficiente para ser levado literalmente a sério. Por isso, eu nunca apresentei Mika a ele, porque Wes e seus amigos têm o péssimo hábito de usar a palavra com a letra N. Mika sabia sobre o hábito de Wesley e disse que, desde que ele não a dissesse para ele ou perto dele, ele não se importava. Avançando para o último sábado à noite, meus pais nos convidaram para jantar para celebrar a gravidez da minha prima. Foi na casa do meu tio, e todas as crianças estavam lá em cima, enquanto os adultos estavam lá embaixo. É claro que havia muita bebida e meu irmão acabou ficando um pouco bêbado. Mika se levantou para pegar algo para beber quando meu irmão esparramou nele. Mika disse com licença, mas Wes o interrompeu no meio do caminho e disse: "Olha por onde anda, o imbecil." Então Mika perdeu a calma. Ele começou a bater no meu irmão, mesmo quando ele começou a gritar e sangrar. Normalmente, eu impediria Mika, mas nesta situação, meu irmão definitivamente mereceu. Meu pai, meu tio e o marido da minha irmã passaram 5 minutos tentando tirar Mika de cima dele. Quando Mika finalmente parou, deu um último chute no meu irmão e saiu. Todo mundo começou a cuidar do meu irmão, mesmo que tenham dito que não sentiam pena dele. Quando vi o rosto de Wesley, ele estava vermelho, ensanguentado e extremamente inchado. Eu saí imediatamente porque não conseguia ver meu irmão daquele jeito.
Quando cheguei em casa, Mika estava assistindo a um filme no sofá. Eu me sentei ao lado dele e comecei a chorar. Ele me perguntou se eu estava com raiva dele e eu disse que é claro que não, mas que aquilo tinha sido um pouco extremo. Ele ficou na defensiva e disse que meu irmão desrespeitou a etnia dele e que ele nem conseguia olhar nos meus olhos. Ele arrumou uma mala e disse que ficaria em um hotel. Eu tentei convencê-lo do contrário, mas ele simplesmente saiu. Minha família está ficando louca comigo, me perguntando por que não defendi meu irmão, enquanto Mika não fala comigo por qualquer motivo, e, além de tudo isso, descobri que estou grávida de 6 semanas. O que devo fazer? Atualização. Meu irmão felizmente não apresentou queixa, e Mika finalmente voltou para casa. Eu pedi desculpas a ele e ele disse que me perdoou, estava envergonhado e que nunca fará algo assim novamente. Ele está mais do que animado para o nosso bebê. Estamos planejando nos mudar para a cidade natal dele em setembro para um recomeço, sem contar para minha família, é claro. Eu mudei meu número e os bloqueei em tudo, então, basicamente, não temos mais contato. Eu sou o babaca por não querer fechar o armário da minha namorada? Minha namorada, 24, e eu, 23, estamos juntos há quase 3 anos. Nos damos bem e não brigamos muito, por isso estou confuso com essa situação. Minha namorada mora sozinha em um apartamento e trabalha em período integral, enquanto eu ainda moro com meus pais até terminar a faculdade. Originalmente, eu planejava me mudar para o apartamento dela assim que ela renovasse o contrato de locação, até que tivemos nossa desavença. O lugar da minha namorada é bem básico, eu acho que você pode dizer que tem uma aparência moderna e minimalista, até que você vai para o quarto dela. Há muitas dessas estrelas que brilham no escuro em toda a porta do armário e na parede. Lembro-me de ter perguntado a ela sobre isso, e ela me disse que quando era jovem, passou por um evento traumático. Para ajudar com sua ansiedade, ela colocou as estrelas como um guia para ajudá-la a ver se havia uma silhueta na frente da porta ou se a porta estava aberta. Não sei se isso faz sentido. Ela disse que só pediu que eu mantivesse aquela porta fechada, especialmente à noite. Eu entendi a situação. Então, quando passei a primeira noite na casa dela, me certifiquei de verificar se o armário estava fechado enquanto ela dormia. Os meses se passaram e houve momentos em que acabei esquecendo acidentalmente. No dia seguinte, ela me perguntava: "Ei, você esqueceu de fechar a porta ontem à noite?" Eu pedia desculpas, e ela dizia algo como: "Por favor, não esqueça da próxima vez." No começo, não tive problema com isso, mas ultimamente tem ficado chato. Parecia que era tudo o que ela queria falar logo pela manhã. Um dia, expressei meus sentimentos sobre isso, e ela simplesmente respondeu: "Bem, então por favor, feche a porta, não é tão difícil." Às vezes, eu tenho paralisia do sono. Fiquei irritado com isso, porque parecia que ela só queria um motivo para me importunar. Um dia, fui visitá-la e decidi deixar a porta do armário aberta de propósito enquanto ela dormia em sua cama, enquanto eu dormia no sofá da sala, só para ver o que aconteceria. Supus que nada aconteceu, já que não ouvi nada. No entanto, no dia seguinte, quando acordei, ela estava sentada à mesa da cozinha parecendo que tinha chorado, pois seus olhos estavam inchados. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela disse: "Já te disse muitas vezes que eu queria aquela porta do armário fechada. É tudo que eu te pedi, e você nem consegue fazer isso. Aqui é onde posso estar errado." Fiquei irritado porque ela já estava me importunando com isso logo de manhã, então disse a ela que ela é uma mulher adulta e não pode depender de alguns adesivos bobos para superar algo que aconteceu com ela anos atrás, e que ela precisa superar isso. Ela me disse para sair, então eu saí porque estava com raiva. Já se passou uma semana desde então, e não ouvi mais nada dela. Não quero terminar por causa disso, mas quero saber se o que eu disse estava errado. Meus pais e amigos estão dizendo que minha namorada está sendo dramática, mas quero algumas opiniões imparciais sobre o assunto. Edição: quero esclarecer que minha namorada nunca deixa a porta do armário aberta. Eu entraria lá para pegar algo e, ocasionalmente, esqueceria, mas a porta também faz um barulho insuportável quando você tenta fechá-la, por isso a deixo como está. Eu larguei meu namorado por deixar a porta do meu armário aberta. Desculpe se o título parece sensacionalista. Meu ex postou: "Eu sou babaca por não querer fechar o armário da minha namorada, e eu só queria um lugar para responder." Eu e meu agora ex-namorado estávamos juntos por 2 anos, teríamos completado 3 anos no próximo mês. Nos conhecemos por meio de uma amiga em comum, minha colega de quarto na época, por causa de nossos interesses semelhantes.
Para contextualizar, moro no meu apartamento há cerca de 4 anos, a amiga em comum ficou no começo, mas se mudou há 3 anos, então desde então tenho morado sozinha. Minha ideia original era que meu namorado se mudasse comigo quando meu contrato de locação terminasse, mas é claro, mudança de planos. Então, meu ex postou sobre deixar a porta do meu armário aberta, embora ele tenha perdido detalhes muito importantes. Desde pequena, treinei minha mente para sempre garantir que a porta do armário estivesse fechada. Vou adicionar um aviso aqui, apenas por precaução, mas quando eu tinha 6 anos, estava dividindo um quarto com minha irmã mais velha. Uma noite ela foi dormir na casa de suas amigas. Meus pais e eu chegamos em casa um pouco tarde. Lembro-me de estar quente porque estávamos com o ar-condicionado ligado. Fui para a cama, mas fiquei virando de um lado para o outro porque estava muito quente. Eu ouvia um barulho vindo de algum lugar, mas não tinha certeza de onde, e apenas supus que fosse o ar-condicionado. Deitei de costas olhando para o teto e ouvi a porta do meu armário sendo aberta. Minha cama estava virada para o armário, então quando abaixei a cabeça, pude ver um velho saindo dele. Gritei e meus pais vieram correndo. Meu pai me pegou, e eu vi minha mãe batendo naquele homem com uma das panelas favoritas dela. Chamamos a polícia e depois descobrimos que o homem estava sem teto, deve ter entrado furtivamente enquanto estávamos fora e se escondeu no meu armário quando ouviu o carro dos meus pais chegar. Desde então, sofro de transtorno de estresse pós-traumático com medo de alguém entrar no meu armário novamente. Dormi com meus pais por alguns anos depois disso. Nos mudamos para outro estado quando eu estava no ensino médio. Meus pais me conseguiram um terapeuta quando o incidente ocorreu e até hoje, continuo fazendo terapia. Senti que não estava funcionando, porque parecia que eu estava desabafando e o terapeuta dizia, e como isso te faz sentir, em vez de sugerir algo para me ajudar. Isso foi até minha terapeuta atual, ela sugeriu que eu poderia usar algo como uma luz noturna e colocá-la perto do armário, então eu perguntei se poderia usar algo diferente, como algo que pudesse grudar nas paredes. Primeiro, foram esses adesivos grandes que brilham no escuro de dinossauros. No começo, me senti meio boba por fazer isso, mas quando tive paralisia do sono, ainda estava com medo, mas agora conseguia distinguir o que era sono e o que não era e me deu uma sensação de conforto. Eu mudava os temas ocasionalmente para dinossauros, planetas e agora estrelas. Nos últimos 7 anos, isso funcionou para mim. Saí da casa dos meus pais aos 20 anos para morar em um apartamento com minha amiga da faculdade. Eu expliquei minha situação a ela porque dividíamos um quarto e só havia um armário. Ela me entendeu completamente. Ela só deixou aberto uma vez quando voltou de um plantão noturno. Ela ficou arrependida e nunca mais fez isso quando viu o quanto eu sofria com isso. Agora sobre meu ex, nos demos muito bem quando nos conhecemos. Tínhamos hobbies semelhantes, gostávamos de explorar novos alimentos, era divertido. Também contei a ele sobre meu trauma. Pedi que não me importasse de deixá-lo aberto durante o dia, mas à noite, precisa estar fechado, não importa o que aconteça, ele ainda poderia colocar ou tirar algo dele, mas tinha que fechá-lo de volta. Ele concordou durante todo o nosso relacionamento. Só há alguns meses ele começou a agir de forma muito controladora. Ele fazia pequenos comentários sobre certos alimentos que eu comia, como isso afetaria meu fígado ou algo assim e recomendava outras coisas. Eu ignorei, pensando que ele estava apenas cuidando da minha saúde. Começou a chegar a um ponto em que ele sugeriu que eu saísse do meu emprego em um momento em que ele terminou a faculdade e se mudou, mas eu disse a ele que seria benéfico nós dois estarmos trabalhando. Ele nunca perguntou novamente, no entanto, ele começou a perguntar coisas como se eu poderia cozinhar para ele, mesmo que eu estivesse cansada do trabalho, se eu pararia de trabalhar se ele ganhasse dinheiro suficiente para nós dois, se eu ainda queria filhos. Acho que ele queria me pedir para ser uma esposa-mãe que fica em casa, mas posso estar analisando demais. Na noite antes de terminarmos, quando ele decidiu me testar, tive as piores alucinações desde a adolescência. Acordei, vi a porta aberta e comecei a imaginar o homem que vi todos aqueles anos atrás. Quando acordei no dia seguinte, era por volta das 4 da manhã, consegui me mexer e comecei a chorar imediatamente a ponto de não conseguir mais derramar lágrimas e, além da enxaqueca por chorar demais, senti um entorpecimento. Então, quando ele acordou algumas horas depois, esperei por ele na cozinha, honestamente me sentindo cansada, não gritei, apenas falei com voz monótona. Eu disse a ele que tinha uma regra e era fechar a porta, ele ficou na defensiva, dizendo que sentia que eu estava mentindo sobre meu trauma apenas para ver se ele cuidaria de mim. Eu disse a ele para sair enquanto eu pensava nas coisas.
Eu nunca o ignorei e ele nunca me mandou mensagens durante toda a semana. Mas agora sei com certeza que não há como salvar esse relacionamento. E você pode pegar suas coisas com seu irmão, já contei a ele o que você fez. Boa sorte. Vou morar com minha irmã fora da cidade, não vou renovar meu contrato de locação, só quero estar com pessoas que realmente me apoiam. Edição. Então estou respondendo a algumas perguntas que as pessoas continuaram fazendo. Por que ele continuava indo no armário? Sinto que as pessoas estão assumindo que ele ia lá a cada hora, mas não, ele só entrava para pegar o livro didático dele se estivesse estudando para uma prova. E era tipo uma vez a cada poucas semanas, e eu ainda estava acordada, assistindo a um filme no meu celular. Por que eu não fechei a porta? Eu fecho, sempre fecho. Logo antes de ir para a cama, a primeira coisa que faço é fechar o armário. É como se você acendesse as luzes, você que as acendeu é quem as apaga. Por que eu vou sair da cama para fechar o armário se ele é quem deixou aberto, especialmente se estou lidando com paralisia do sono? Quais eram as alternativas dele? Ele comentou sobre como o armário rangia, eu disse que achava chato quando me mudei aqui, mas nosso amigo disse que seria uma boa maneira de saber se alguém estava mexendo. Então, nunca foi realmente consertado. Ele queria remover a porta ou colocar uma trava. Eu disse a ele que embora eu quisesse colocar fechaduras, meu senhorio não permitiria nenhuma alteração nas maçanetas das portas. Ainda estamos juntos? Não. Amigos e familiares dele estão do lado dele? Não, acontece que ele só disse a eles que fiquei brava por ele deixar a porta aberta uma vez. Nunca mencionou o motivo. Então você teve tempo de fazer um Reddit sobre mim, mas não consegue nem atender o telefone? Droga, esqueci de bloquear você aqui também. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.